Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero chamar vocês para a live que vamos começar daqui uns 6, 7 minutinhos, tá? Que é do Dr. Gustavo Barbosa, né? E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim de Deus, sabe? Vocês vão ver o coração dele, que é enorme, que é o quão bom é falar com ele, sabe? Então, ele já tá chegando aí. Vocês não vão se arrepender de assistir, tá? E vamos esperar o pessoal chegar. Espero que muitas pessoas consigam assistir, né? Porque é algo que vai acrescentar muito, né? E estamos aí, né? E se alguém tiver perguntas, pode ir colocando ali, que aí no final a gente responde ele, né? Pode fazer pergunta pra ele, pra mim, enfim, né? Vocês vão gostar muito dele, tá? Então pode ir entrando, pode ir aguardando, que daqui a um pouco ele tá aí. Vamos aguardar, deixa eu arrumar as luzes aqui. Uns minutinhos, ele já vai entrar. Só pro pessoal ir entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa live promete hoje. Que a pessoa é maravilhosa, vocês vão gostar muito, tá? E vocês vão tirar muita coisa boa dele. Então, às 20 horas, ele estará começando, tá? Vai contar a sua história. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Logo o nosso entrevistado está entrando. Boa noite. Na verdade, vai ser um delegado, o Dr. Gustavo Barbosa. Ele vai falar como foi a trajetória de como ele estudou para o concurso, né? Quais foram o que ele passou, né, durante a fase do concurso e tal. Então ele vai dar umas dicas para quem quer para concurso, para a vida também, né? Porque ele é uma pessoa muito de Deus, assim, uma pessoa maravilhosa, sabe? Então vocês vão gostar muito de ouvir ele, tá? Ele é muito, vocês vão gostar. Vale a pena. Mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos, ele já tá chegando aí. De nada. Boa noite. Boa noite.
Muito obrigada, muito obrigada. Não percam a entrevista. Já tá chegando aí o nosso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça aí no final, a gente vai responder. Boa noite, boa noite. Aí no final, nós vamos responder as perguntas, tá? Então, fiquem bem à vontade para fazer boa noite. Obrigada pelo gata. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver. Não tem pedidos mais. Luz. Aqui. Deixa eu ver, 8 horas. Acho que agora eu vou chamar ele. Aqui. Pra ele entrar aqui. Aí eu já chamo. Boa noite, Atair. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui já. Acho que eu fiz certo. Vamos ver. Claro, fica à vontade, até quando tu quiser. Ele já deve estar entrando. Deixa eu ver aqui. Aqui. Boa noite, boa noite. Nós já vamos começar a live. Vamos lá, agora eu vou chamar ele aqui. Convidar para participar. Gustavo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, até que enfim apareci aqui. É, Tava difícil chegar. é. Bom, gente, o Gustavo foi um presente que Deus me mostrou aí nesses últimos dias, né, que eu conheci ele. E eu queria que ele compartilhasse, né, um pouco da experiência dele, que ele tem com concursos, né? E a gente faz parte da CIMT, né? Foi ali que a gente se conheceu, que é da amante do Cadu, né? Então é uma coisa maravilhosa que a gente faz e a gente acabou nos conhecendo ali, né? Então, queria que tu compartilhasse um pouco, Gustavo, assim, do que, né, o que tu achou mais importante, assim, na tua preparação, né? Porque faz quantos anos já que tu já está atuando, assim, como delegado? Então, em maio, primeiramente, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Em maio desse ano vai fazer 5 anos que eu estou na carreira de delegado. Mas antes também tive no serviço público como procurador municipal de uma câmara. Teve esse passo aí também. Uhum. Então, se apresenta aí para o pessoal, como é que... Uhum. Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente, tenho 32 anos, me formei em 2011, no final de 2011, aí fiz aquele processo, né? Estudar para a OAB, depois estudei para concurso de Procuradoria Municipal, aí passei em Procurador Municipal, passei em Procurador de Câmara
municipal e continuei estudando, fiz o delegado para o Paraná, fui para a segunda fase, isso em 2013, um ano depois de concluir a faculdade. E depois de fazer esse concurso, eu vi que eu tinha pegado o jeito mais ou menos, que foi pouco tempo assim, para a primeira fase eu consegui passar. Aí eu tinha entendido qual é que era a minha metodologia, né, vamos dizer assim. E estava muito focado, estava muito... Era aquilo lá ou morrer. Depois a gente vai especificando um pouco melhor o porquê disso. O fato é que depois comecei a fazer concurso para delegado, fiz MP, fiz TJ, fiz de tudo. Fiz até auditor fiscal tributário. Cheguei a ficar perto de passar também lá de Florianópolis, em 2014. Uhum. E então, assim, foi, foi essa trajetória. Comecei a trabalhar como procurador legislativo em 2014, em agosto, e nessa época também eu estava passando por algumas segundas fases. Eu cheguei a fazer, desse tempo para cá, MP do Paraná, MPF, segunda fase, MP do DF, segunda fase, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul. Só que o que acontece é que depois eu comecei a trabalhar, a cabeça da gente muda completamente. Se Uhum. você vê uma série de problemas que você não conhecia antes, identifica uma série de mazelas, e além disso, você acaba se envolvendo muito tempo, né? E também quer desfrutar um pouco daquilo que já fez, quer desfrutar um pouco daquilo que conquistou. Então a gente vai repensando os rumos da vida, e eu acredito que isso que me fez, de alguma maneira, reduzir consideravelmente os estudos. Aí eu até digo assim que os resultados posteriores que eu tive foram mais como se fosse um resquício daquilo que sobrou, entre aspas, da preparação anterior. Mas desde Uhum. 2016, 2017, quando eu comecei a fazer a Cadepom em 2017, eu já não estava tão engajado nesse propósito como antes, mas nem um pouco, né? E depois eu posso dizer aqui o Uhum. porquê a diferença do estudo foi completamente diferente. Uhum. Acho que basicamente é isso. Aí eu, em 2017, em maio de 2017, dia 3, eu tomei posse em São Paulo, fui para uma cidade próxima até da minha, fui para a cidade de Birigui, fiquei por 7 meses lá, depois eu consegui uma remoção para uma outra cidade um pouco mais próxima, na cidade de Assis, Uhum. e fiquei lá por 2 anos e meio. Lá passei por praticamente todas as delegacias da região, lá são 13 ao total, e Uhum. um tempo de vale na alma e de muito aprendizado. Isso é uma coisa importante, muito aprendizado mesmo, né? E aí depois eu procurei sempre fazer o meu melhor lá, sempre os meus trabalhos foram pautados em glorificar a Deus mesmo. Apesar das minhas limitações em uma série de áreas, eu não sou perfeito. Eu sempre tive bastante temor a Deus sobre o trabalho, no sentido Uhum. de fazer uma coisa não para o homem, mas para Deus mesmo. Então, tratar as pessoas com dignidade, com respeito, independentemente da pessoa ter respondido a um processo ou não, isso aí eu não sou Deus para julgá-la, né? E então eu sempre pautei dessa forma, sempre procurei fazer um trabalho apresentando justamente a Deus aquilo que eu fazia todas as vezes. E foi muito bom. Deus me honrou, me trouxe em fevereiro do ano passado para Araçatuba, uma outra cidade próxima daquela primeira onde eu tinha trabalhado. E aí na função Uhum. de corregedor da Polícia Civil, uma função totalmente diferente, que a gente exerce a fiscalização de todos os policiais da Sim. região. Atualmente aqui são 43 cidades que a corregedoria tem atribuição para fiscalizar, então é bastante coisa, bastante gente, é muita responsabilidade, mas eu continuo dizendo que Deus me concedeu essa graça, que Deus me abençoou, me capacitou e me capacita até hoje. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente compreende o porquê que nós não fomos para outros caminhos. Às vezes as pessoas confundem muito a questão de não conseguir estudar como que se fosse uma incapacidade, não é isso. A gente tem que entender o nosso propósito. Às vezes a pessoa está estudando uma coisa que não é o propósito dela, que ela realmente não está naquilo ali de coração, ela está porque ela quer um status, ou porque o pai pediu, a mãe mandou, ou porque algum amigo, algum conhecido fez. É igual a OAB, né? Eu acho o exame da OAB e a faculdade de Direito uma coisa bastante delicada, porque
as pessoas acabam sentindo e sendo pressionadas a ter obrigação de fazer a prova da OAB, obrigação de passar, quando na verdade boa parte não quer exercer a advocacia. Isso não é um sonho de todo mundo, né? Então, assim, nós precisamos ter um discernimento espiritual, precisamos ter uma direção, e a formação espiritual, emocional e mental, eu acho que ela precede a todo e qualquer sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Só que isso, infelizmente, ainda não é ensinado nas universidades nem nas escolas, né? Panorama que nós podemos influenciar, mudar no futuro. Uhum. Eu vejo que realmente, às vezes as pessoas, na verdade, só pensam naquele momento, muitas vezes no financeiro ou alguma coisa assim, né? Mas não é o propósito em si da pessoa, né? Não é o que ela quer exercer pro resto da vida, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa se conhecer, que é o que a maioria das pessoas não fazem, né? Que é o que vai fazer você decidir se realmente é aquilo ou se é outra coisa, né? E essa escolha, né, tem que ser feita quando a pessoa, ela tem ela consegue entender todo o processo, né? E isso, como tu fala, né? Se não é ensinado na escola, nem nas faculdades, né? Então fica mais difícil da pessoa. Na verdade, só depois que ela já tá, eu acho, numa profissão, muitas vezes daí ela vai se conhecer, né? E saber que ela poderia ter feito isso antes, né? Então, quando a pessoa tem essa oportunidade, eu acho muito importante, né? De poder se trabalhar o psicológico, de ver se realmente é isso que ela quer, de se conhecer, né? Então, eu acredito que. E também, por exemplo, às vezes eu digo assim, a pessoa estuda, estuda, estuda e não consegue passar, mas às vezes não é nem que ela não. É porque ela ainda não se encontrou, né? Ela nem sabe a identidade dela, né? Então, às vezes, aí ela tá ali numa crença de esforço, que ela tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar, mas ela tá fazendo tudo errado, né? Porque o psicológico não tá alinhado, né, com aquilo que ela realmente, com o desejo espiritual, né, enfim. Então, isso é muito importante, né? Exatamente, né? As pessoas têm que desenvolver autoconsciência para perceber que nós somos sugestionados o tempo todo, somos influenciados e nós às vezes não temos uma visão mais profunda sobre o que a gente realmente deseja, o que realmente se compatibiliza com os nossos propósitos, com os nossos sonhos. Muitas pessoas estão... Tem um livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala muito bem sobre isso, sobre liderar e gerenciar. Tem pessoas que são muito eficazes naquilo que elas fazem, ou seja, elas fazem as coisas muito bem feitas, só que elas estão colocando a escada na parede errada. Elas estão subindo rápido, mas elas estão subindo na direção de um lugar onde elas não querem chegar verdadeiramente. Eu vejo muito isso. Na minha instituição, as pessoas, muitas pessoas, não todas naturalmente, mas muitas pessoas entraram por conta do salário, entraram desconhecendo completamente como é que funciona, o que é um plantão, o que é você trabalhar. As pessoas reclamam demais, reclamam o tempo todo porque elas não tiveram a consciência e a sensibilidade de buscar, de entender, de pesquisar, de saber se aquilo ali verdadeiramente era o que elas imaginavam. Então nós precisamos, né? Existe um dos passos lá da CMT, por exemplo, é o aproxime-se da vida que você realmente quer. As pessoas precisam ir até um gabinete, um fórum, precisam ir até uma delegacia de polícia, precisam ir até uma corregedoria da polícia para conhecer, saber, olha, quais são os problemas que tem aqui, como é que funciona, como é que é o horário, para que não sejam surpreendidas nas suas falsas expectativas, né? Inclusive, é um princípio bastante interessante, o esclarecimento de expectativas. Isso é muito bom para relacionamento, é bom para o trabalho, é bom para a sua saúde. O que você realmente quer? O que você pode esperar do lugar aonde você está indo buscar o que você quer? Será que esse lugar ele realmente oferece aquilo que você deseja? Então, é preciso ter essa consciência. Eu sempre tive uma clareza no seguinte sentido. Desde que eu entrei na Câmara Municipal, eu sabia o que isso aqui pode me oferecer. Me oferece tempo, me oferece essa quantia de salário, isso e isso. Então, tá bom, eu aceito. E eu aceito as dificuldades decorrentes disso também. Quando eu entrei na Polícia Civil, a mesma coisa. Muita gente falava mal, muita gente reclama. O ser humano também é muito ingrato, né? Gosta de focar
né? Gosta de focar na parte negativa da vida. Então as pessoas falando, não interessa. Para mim, é o que eu quero agora. Eu quero fazer operações, eu quero ir na favela lá com a roupa preta mesmo, quero derrubar a porta. É o que eu quero agora na minha vida. Eu quero realmente ganhar o salário X, que é o que ganha. Ah, mas o estado de São Paulo, que não sei o quê, não sei o quê, que nada. Você vive muito bem, na verdade. As pessoas reclamam demais. Você consegue comprar É. o carro que você quiser. Né? Vou comprar não um Porsche, né? Mas assim, pô, se você quiser comprar. Sim, Se você comprar uma caminhonete, você compra. Se você quiser comprar um Honda Civic, você compra. Se quiser comprar uma Toyota bacana, você compra, parcela, financia. Você pode conseguir o que você quer. Se quiser morar bem, você vai morar bem, vai comer bem. Você não vai viver igual uma pessoa que é empresário, porque não é salário que o empresário ganha, né? É diferente. sim. Mas assim, as pessoas reclamam demais. E aí, quando a gente tem uma outra visão, a visão de que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, que é o conceito de proatividade, lá do Stephen Covey também, nós somos responsáveis, então se nós nos colocamos em um lugar, nós precisamos suportar este lugar. Se este lugar em algum momento não nos faz bem, nós simplesmente podemos tomar a decisão de mudar e realizar todo o processo até que isso se concretize. Inclusive na igreja, eu já falei diversas vezes assim que eu comecei a imaginar, eu fazendo operações, assistindo os vídeos antes de estudar, em 2013. E eu só vivi aquele monte de operação, aquele monte de coisa em 2018 para frente. Então leva um tempo. Eu passei no concurso. Sim. Você vê como é que é? O concurso acabou em 2015. Eu fui aprovado e tal, até estava novo, fiquei assim, bastante orgulhoso e grato a Deus. Acho que eu tinha já passado na prova oral, eu tinha 24 anos. Foi rápido. Nossa, super novo. Foi bem rápido. Só que aí eu fui tomar posse só depois de 1 ano e meio por aí, depois de homologado. Então, por conta dessa Uhum. demora natural do processo, é que eu só concretizei aquela minha visualização lá do passado alguns anos depois. Mas Uhum. desde que eu entrei, eu tinha consciência. Eu falei, eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu até brinco assim com todo mundo. É uma coisa que para mim é uma piada que eu mesmo dou risada, né? Eu sempre fiz um auto de prisão em flagrante diferente de todo mundo. E assim, É, é. E assim, o pessoal olha, que idiotice é essa, né? Para que você vai escrever tanto? Para que você vai fundamentar tanto? Para que não sei o quê? Fala, ó, isso aqui é a minha consciência. A gente tem que ter muito isso, né? Tem que recuperar a autonomia, a visualização própria daquilo que você deseja, recuperar o senso, o bom senso, na verdade, de que você está fazendo as coisas e existe um ser muito maior do que todos nós, que ele está vendo e ele vai nos recompensar. Ele vai trazer para nós exatamente essa frequência. Eu sempre tive a crença, eu vou fazer o melhor, eu vou chegar em lugares altíssimos. Altíssimo. E hoje, às vezes, eu converso com umas pessoas, isso se confirma o tempo todo. Hoje eu recebi uma ligação, que eu nem posso falar de onde que é, mas é assim, sim. do topo, do topo, do topo. E aí eu falei, caramba, Uhum. como é que pode? A gente se conecta com algumas pessoas e é Deus fazendo as coisas e honrando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente faz. E espero ter surpresas para contar daqui a uns meses. Amém. Amém. Coisa boa, né? Porque quando a gente vê isso, a gente tem certeza que a gente tá no caminho certo, no caminho correto. Na verdade, tudo é aquilo que era o teu desejo espiritual mesmo, né? Tu tá vendo que tá se concretizando, né? Então é bem isso quando a gente tá naquilo que realmente a gente gosta, que é o nosso propósito, as coisas só evoluem, né? E a gente tem uma gratidão todos os dias, né? Que isso é muito importante, né? E eu, como tu falou, eu percebo mesmo que as pessoas parece que elas não. É difícil de agradecer pelas coisas boas, né? Elas focam só nas ruins. E aí o que que acontece? É as ruins que acontecem mais, né? No momento que a pessoa deixa de focar nas boas, que são muito mais, né, que as ruins. Só que, como diz o povo, ele quer saber de notícia ruim, né? E, ó, Então, acaba que atrai aquilo que não deveria, né? exatamente. Ó. O pessoal desenvolveu uma percepção pessimista de tudo na vida, né? Que é É, o que o Stephen Covey falou assim com uma maestria absurda, que isso é um perfil reativo de viver, ou seja, você como alguém fixo e todas as outras coisas chegam até a sua vida de uma forma
aleatório, que não é verdade, e te atacam ali, te influenciam, né? Como se você fosse um objeto. E não é por aí. Nós é que realmente somos co-criadores de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Porque a gente tem a possibilidade de rejeitar alguma coisa que não nos faça bem. Inclusive, se você for viver por o que você sente, você não vai estudar. Começar a estudar é uma coisa desastrosa. Ter É, disciplina, nossa, fazer um monte de exercício, fazer tanto exercício, gente, decorava a é lei, cansativo, né? cansativo demais. As pessoas não têm noção, né? Eu não sei como é que você estudou, mas assim, imagino que também deve ter sido um esforço absurdo. Eu, Sim, tinha dias que dava vontade de chorar, assim, sabe? Daí eu esperava passar um pouco, no outro dia começava de novo, mas é uma coisa que tu tem que ter muito, exige muito do nosso psicológico, do nosso emocional, né? Então, é por isso que a gente tem que querer muito aquilo para não desistir, porque no momento que tu já fica em dúvida, será que é isso? Aí a pessoa desiste, né? Procrastina, e aí acaba que não faz o que tem que fazer, né? Então, por isso é uma coisa que tem que querer mesmo, né? exatamente, tem que querer muito. E eu vejo como que isso, depois agora, né, que eu conheci faz 2 anos e meio, o livro Pense e Enriqueça, falando sobre o desejo ardente. Aí eu conectei e confirmei tudo aquilo que eu já tinha visto e vivido na minha pele. Porque Sim, eu queria demais da conta passar. Eu acordava e dormia, literalmente dormia com o livro. com Eu aquilo realmente. na cabeça. E eu ficava assim. Teve mês que eu ouvi a Constituição 30 vezes, que eu li o Código Tributário Nacional 20, 30 vezes, ouvia todos os dias a mesma coisa, os mesmos artigos, fazia milhares de exercícios. Até devo ter aqui nos livros aqui fichas de 100, 200 exercícios por matéria por dia. É uma loucura, uma coisa absurda, né? E É, para você fazer tudo isso, você realmente tem que desejar com tu muito tem que, afinco. tu tem que desejar muito, assim, é uma coisa espiritual mesmo, né? Que tu quer de verdade, porque senão aí tu acaba se iludindo, aí todo dia tu vai ler isso de um pouquinho, não, mas não é isso. Daí fica uma semana sem estudar, não, vou ver só mais um pouquinho, não, mas não é isso. Aí a pessoa só tá perdendo tempo, né? Da vida dela e não evolui nada, né? Daquilo que ela quer. Então é. E quando tu tava estudando, né? Que tu tava mais afinco ali, tu acha que o que na tua preparação, assim, foi mais difícil, sabe? E de que forma tu conseguiu. É... Para mim foi o psicológico, né? Eu às vezes mais chorava do que estudava, sabe? Mas Exatamente. e pra ti, não sei como é que foi, assim. Então, agora é o ponto crítico, né? Da conversa. É o ponto sensível, né? É aqui que separa realmente as pessoas. O que que acontece? O contexto. A palavra, se eu pudesse resumir em uma palavra, foi necessidade. Essa foi a palavra-chave que, apesar de ela ter sido o gancho que me levou para cima, ela também foi a coisa que mais me tentava a ficar para baixo, mais tentava me derrubar. Porque eu tinha um contexto de muita escassez financeira, de morar de favor, de comer pouquíssimo, quase nada, não tinha. Eu tinha até uma alimentação melhor no serviço, no emprego da minha mãe, mas em casa mesmo era tudo muito ruim, era muito. A gente tava ferrado mesmo, assim, sabe? Até para você dormir, não tinha quarto, não tinha cama direita, era zoada, é tudo muito ruim. Então aquela necessidade, ela me despertou uma ira dentro de mim, como o Pablo já falou, Pablo Marçal já falou É, sobre isso. Despertou uma ira que eu chegava de vez em quando a socar a parede. Isso mesmo que acontecia, de raiva. E eu falava, acredito. não, não admito isso aqui de jeito nenhum. Eu não admito. Eu chegava entre aspas assim, não a discutir com Deus, mas mais ou menos isso, assim, de me revoltar e de falar, Deus, eu não acredito. Eu não acredito que minha vida tem que ser desse jeito. Não vai ser. Eu vou crescer, eu vou enriquecer, eu vou melhorar, eu vou prosperar. Não me interessa. Ou eu vou morrer, o senhor me mata então, que aconteça alguma tragédia que eu morra, senão eu vou ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Porque eu não aceito. Ou uma coisa ou outra. Era muito extremo, assim, era uma loucura. Eu falei, ou eu vou vencer na vida e vou crescer e vou ser muito bom, ou então eu vou morrer. Um dos dois. Então esse era o contexto assim de
morando só com a minha mãe, uma empregada doméstica, dificuldades financeiras, e eu via pessoas próximas, assim, sabe, com família, via pessoas próximas com dinheiro, via pessoas próximas que podiam ir comer no McDonald's, algum lugar, qualquer lugar. Eu não sabia o que que era comer em lugar nenhum, nunca tive noção do que é isso. O que que é você ir num restaurante, você ir, sei lá, num shopping. Eu adorava ir no shopping para olhar as coisas. Às vezes eu estudava no shopping, porque aquilo me gerava uma raiva, assim, de falar assim, eu vou comprar essas coisas aqui ainda, eu vou ter dinheiro para comprar isso. Às vezes eu ia em concessionária e um dos meus sonhos era ter Honda Civic, né? Já, graças a Deus, eu estou no segundo, cada vez mais novo e tal. E eu sempre quis ter muito, assim, eu olhava e falava, cara, não tem como, eu não aceito a pobreza, isso não existe. Eu lia, é curioso que a minha família sempre foi muito católica, eu sempre tive contato de alguma maneira com Bíblia, né? E às vezes eu lia alguma coisa da Bíblia, depois de um tempo também eu comecei a frequentar um lugar em Presidente Prudente, como se fosse uma célula, que as pessoas fazem oração ali, fazem estudo da Bíblia, Sim. né? E aí eu comecei a também ver cada vez mais as promessas de Deus, as grandezas dele, e eu comecei a declarar algumas coisas sobre a minha vida. Por exemplo, quando Davi enfrentou Golias, ele falou para Golias, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Então eu comecei a trazer essa força de Deus também para mim, para os meus estudos, para tudo que eu fazia, e eu ia adaptando, assim, por exemplo, eu tive dificuldade com alergia, eu tinha muita alergia naquela época, para estudar era ruim. Na minha casa era um Uhum. lixo, assim, em termos de ambiente, não tinha sossego, não tinha internet, eu não tinha notebook, os livros, alguns eu pedi emprestado, outros eu cheguei a ganhar de uma pessoa maravilhosa que trabalhava numa livraria e me ajudava, pessoas me emprestavam, e aí eu comecei a ir na biblioteca da Toledo, em Presidente Prudente, comecei a estudar lá, Uhum. e cheguei a, numa época, até ir a pé mesmo, levava meu alimento, dava mais ou menos uns 3 quilômetros, acho que 3,5 quilômetros. Eu ia assim, chorando de raiva, chegava lá extremamente envergonhado, e eu pensava, um dia eu vou voltar aqui como uma autoridade, como alguém totalmente diferente, que de fato aconteceu depois de pouco tempo depois, de alguns anos, né? E aí eu passava muito nervoso, assim, porque eu estava com aquela pressão justamente desse contexto que eu falei, ou eu vou morrer, ou eu vou passar. Cheguei a fazer, quando eu tive dificuldade, quando eu vi que, assim, que eu não estava conseguindo mais pagar as contas, pagar nada, inclusive eu não, eu fazia bicos, né? Mesmo depois de Uhum. formado, eu cheguei a fazer bico de servente de pedreiro algumas vezes. Eu cheguei a trabalhar no negócio de telemarketing por alguns meses. Olha, uma desgrameira. E o ódio subindo assim, na minha vida, Acredito. fritando a minha cabeça. Por isso que, assim, quem me conheceu há 10 anos atrás e conhece hoje, a pessoa é convertida a Deus quase que imediatamente, porque é muita transformação. Só quem estava próximo que pode realmente confirmar tudo isso que eu estou dizendo. Naquela época, com essas vergonhas e com tudo isso, eu era muito estressado, assim, eu jamais conseguia me relacionar bem com as pessoas. Por isso que eu digo que realmente, trazendo um gancho, né, o relacionamento é sobre você. Porque a É, pessoa vinha sobre falar nós. comigo, eu estava revoltado, queria brigar, xingar, gritar. E não tem nada a ver com a pessoa, é sobre mim, porque eu estava infeliz, eu estava com crença de incapacidade, com bloqueio, com limitação, uma autoimagem totalmente ferida e ferrada. Enfim, uma série de problemas decorrentes da experiência física que eu estava vivendo. E apesar de tudo isso, como eu havia definido o que eu queria, como eu comecei a colocar Deus nisso, comecei a invocar realmente o poder de Deus, eu comecei a ver as coisas mudando. Eu comecei a ver que eu tinha uma boa capacidade assim, no estudo, por conta de toda essa necessidade, eu focava demais, eu fazia muitos exercícios, e eu conseguia, assim, eu falava, estou evoluindo muito bem. Eu tinha uma coisa também que era, eu não me interessa o que, que tem que fazer, eu vou fazer. Então, eu conversava com pessoas com um pouco mais de condição financeira, mais tranquilas. Até criei na época um certo preconceito sobre isso. E hoje até tenho amigos, a maioria dos meus amigos tem grana, né? Mas eu tinha naquela época uma certa resistência porque o pessoal parece que ficava enrolando muito, assim, não, tem que ler lei, tem que ler. Eu dava vontade de bater nas pessoas. Eu falava, você tá de brincadeira comigo? Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso pegar esse Vademecum, porque eu vou ler ele 100 vezes. Não interessa, meu filho, eu preciso comer. Eu preciso ter um quarto, eu preciso ter dignidade na minha vida. Eu preciso ter uma vida com respeito,
quero parar de dormir no chão, eu quero parar de ter um lixo de casa, não vou aceitar isso de jeito nenhum. Então o que tem que fazer? Ah, você tem que ler 200 vezes a lei. Eu vou ler 200 vezes a lei. Para delegado eu lembro, não lembro de tudo que eu fiz, mas uma das coisas foi ler lá umas, não sei se foi 22 vezes, de uma fase para outra, a teoria do crime inteira. Eu tinha decorado de ponta a ponta. Assim, eu decorava mesmo. Texto de lei, assim como eu falo alguns versos bíblicos memorizados, a mesma coisa com artigos de lei. Uhum. Eu sempre, por causa disso, as pessoas têm esse negócio, né, que o pessoal chama de mimimi. Ah, tem que fazer, tem que ler a doutrina. Amigo, você está querendo passar mesmo? Você até. Não vou falar Tem que besteira aqui. comer o negócio. Você tem que quase que se matar mesmo. É a sua vida aquilo ali. O que está em jogo é a sua vida, é a sua existência, é a sua história. Isso não é brincadeira. A gente tem que entender que é algo muito mais sério, é muito mais complexo, e todo esse trabalho de transformação, ele vai refletir na forma como você vai trabalhar. Aqui, voltou minha bateria aqui, tá? Já vou colocar para carregar. Hoje eu recebi uma pessoa, por exemplo, no trabalho, e ela falou assim para mim, olha, que bom que o senhor me atendeu aqui, eu queria uma pessoa de Deus para me atender mesmo, porque eu vou nas delegacias, o pessoal às vezes desrespeita, porque eu já fui preso, que não sei o quê. Estou na corregedoria, então a pessoa vai lá para denunciar policial, né? Aí eu falei, olha, fica tranquilo que eu sei quem me colocou aqui, eu sei para quem que eu vou prestar contas. Então você pode ficar bem tranquilo, ele agradeceu, e isso acontece com muita frequência. E aí eu olho para a minha vida e eu falo isso assim, não porque eu sou bom e porque eu sou um amor de pessoa, sou perfeito. Não é nada sobre isso. Vou tirar daqui. Mas sim, o fato de que, como é que foi a história, né? O que que aconteceu, o que que foi necessário, o que que foi necessário passar para eu poder chegar aqui? E aí existe aquela história do temor, de você temor, ter respeito a Deus, de você realmente entender o seu propósito aqui. É como eu estou falando, existem pessoas que às vezes elas olham para a gente, elas falam assim, ah, você teve alguma vida fácil, teve alguma facilidade. Teve sorte. E não teve. Na verdade, é muito bom, hoje que eu entendo isso, que nós tenhamos tido dificuldade, que tenha sido muito complicado, porque isso, eu desenvolvi essa frase, eu gostei, né? A minha história é o meu currículo. O que você sabe fazer é aquilo que compõe a sua história. Se você sabe passar em concurso, se você sabe tratar bem as pessoas, se você sabe se relacionar, tudo isso foi porque você desenvolveu a duras penas. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que hoje eu olho, eu até consigo avaliar na minha vida, eu falo, puxa, eu posso passar em qualquer concurso, eu posso ser milionário, eu posso tudo. Não porque eu sou bom, mas porque eu creio que Deus é poderoso e Ele transforma a nossa história a partir da nossa entrega, do nosso desenvolvimento. Só que para isso, eu vou precisar pagar o preço, eu vou precisar carregar um fardo. Ontem eu fiz uma palavra na igreja, fiz uma abertura falando sobre isso. Jesus nos ensina que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ou seja, muitas vezes nós colocamos muitas coisas nas nossas mentes, muitas obrigações, muitas responsabilidades, muitos compromissos que não foram dados por Deus, foram colocados pelos homens, pelas pessoas. E quando a gente faz isso, a gente se atrapalha todo, né? Por isso que, na verdade, por isso que quando eu comecei a colocar Deus nesse negócio. Na verdade, ele já estava, eu que não estava, né? Antes de eu começar a estudar. Essa é a ordem correta das coisas, dos fatores. Mas quando eu comecei a realmente invocar o poder dele, a graça dele, eu comecei a ver a mudança, eu comecei a ter uma garantia. Essa que é a questão. Isso que eu acabei de falar, assim, eu realmente posso conseguir exatamente o que eu quiser, é pela garantia de quem você acredita. Pela garantia de acreditar que existe uma força suprema que vai trazer para você o crescimento de acordo com o que você deseja, de acordo com o que você pensa, de acordo com a forma que você se desenvolve, que você se reconstrói, que você muda e se transforma. Isso é completamente real, assim como os agricultores. Eles plantam, eles regam e eles esperam também o crescimento que não é da capacidade deles, vem de Deus, né? Da mesma forma nós. Se a gente realmente traçou um objetivo, desejou aquilo verdadeiramente, se a gente se entregou de corpo e alma aquilo, não tem como dar errado. Como diz uma conhecida, o sucesso será uma fatalidade, né?
É. Menina, eu falo demais, hein? Você vê que começa, não para mais, né? Ah, mas que coisa boa! Ah, tem. Mas é isso aí mesmo, né, Gustavo? A gente só é o que é, a gente só consegue ser o que, chegar onde a gente chega por tudo que a gente passou, né? Se a gente não passasse pelo que a gente passou, a gente não ia adquirir todas as virtudes que a gente tem hoje, né? Que, claro, é uma evolução, só que tudo tem um porquê, tudo a gente é hoje devido àquilo que a gente passou, que a gente se esforçou, né? Então é isso que nos molda, né? E esse grande desejo que a gente tem que ter é isso, deixar de mimimi e pegar e botar a cara a tapa e quem quer vai estudar e vai conseguir, vai chegar, né? Só que às vezes as pessoas não estão dispostas, né? Elas. É fácil dizer, eu quero passar no concurso, eu estou estudando, mas aí qual é qual é a tua vontade? Qual é realmente aquilo que você quer? É realmente aquilo que o teu propósito, isso, né? Porque se for, vai chegar o momento da pessoa, né? Não tem, como tu falou, é consequência, né? Ela vai conseguir. Só que aí tem esse detalhe, a pessoa realmente decidiu mesmo, né? Ela fez a escolha daquilo, né? Realmente, porque senão aí as pessoas ficam se lamentando, às vezes a vida toda, eu estudei, mas nunca consegui passar. Mas até que ponto tu estudou? Até que ponto realmente aquilo foi uma decisão, né? Então tem tudo isso, né? E às vezes as pessoas olham quem já tá lá, quem já alcançou, né? Aquele ali veio de uma família que tem dinheiro. Aquele ali, muitas vezes, né? Aquele ali tem sorte, estudou em escola particular, escuto muito, sabe? Então, concurso é só para quem tem dinheiro, concurso é tudo uma balela, só passa quem, entendeu? Já tem alguém lá dentro. Isso foi o que eu mais escutei, né, quando eu estudava, assim. Então, a gente vê que é bem diferente a realidade, né? Nossa, só quem passa como concurseiro sabe tudo que a gente passa. E assim, eu sou muito grata por a gente ter essa oportunidade, né? De poder passar por tudo isso e evoluir também tudo que a gente evolui. Porque assim como tu também teve tudo que tu passou, por exemplo, eu, tipo, também passei por muita coisa, sabe? Que às vezes a gente fica até assim meio de contar que às vezes as pessoas não acreditam, né? Então, né, muita gente. E às vezes as pessoas também se limitam. Tem muita gente que tem esse. Todo mundo tem um potencial, né? E aí acaba se limitando, achando, é porque eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não vou conseguir. Mas não é. No momento que a pessoa decide realmente que ela quer, que é um desejo profundo dela, ela vai dar jeito. Não interessa como, né? Saiu o exemplo de uma história, meu Deus, Eu, na verdade, nem imaginava que essa história era assim, nem nos melhores sonhos, sabe? Então, para te ver como a gente às vezes julga, até julga as pessoas, né? Sem saber como é que ela chegou lá, o que ela passou, né? Então é assim, nossa, é fenomenal as coisas, o nosso cérebro, tudo que a gente consegue alcançar, né? O poder que a gente tem dentro de nós, né? Então, basta a gente ativar ele, né? Muitas vezes falta um pouquinho de vontade, né? De decisão, na verdade, né? Da gente decidir o que a gente quer mesmo da vida, né? Em qualquer ramo, né? Vamos dizer, saúde, mental, espiritual, né? Qualquer ramo, basta a pessoa realmente decidir o que ela quer, né? Sim, exatamente. Eu penso que o ser humano é um ser de talentos. A nós foram dados diversos talentos por Deus. Só que existem pessoas que não têm consciência do seu propósito nessa terra, que elas não conhecem 2 Coríntios 3:9, sobre a questão de nós sermos cooperadores, colaboradores do reino. Isso serve para qualquer um, mesmo que a pessoa não seja cristão, não acredite em Deus, não confie. Sim, Serve tem para nada a ver com religião, né? exatamente. Eu creio e eu realmente procuro servir a Deus cada vez mais, mas mesmo que não sirva, o propósito de nós nessa terra
é justamente serviço, é justamente colaborar com o reino, é justamente multiplicar os nossos talentos. Nós temos diversas habilidades, só que existem pessoas que preferem, por uma decisão muitas vezes inconsciente, a se entregar às más companhias, a se entregar à sua própria natureza, né? Que a nossa natureza foi treinada para buscar conforto, para buscar um desânimo, realmente para olhar para as coisas de uma forma pessimista e negativa, mas nós temos a capacidade de multiplicar os nossos talentos, de nós nos desenvolvermos, de nós aprendermos idiomas, aprendermos habilidades musicais, habilidades culturais, de sermos aprovados em prova, de realmente criarmos conteúdo, estudarmos, mudarmos a nossa mente, a nossa forma de se comunicar, de se relacionar. Eu sou muito grato a Deus por tudo, porque Ele tirou todo e qualquer limite da minha existência. Hoje eu realmente acredito que eu posso ser e chegar aonde eu desejar e que Ele colocar no meu coração, por conta justamente disso. Agora, o que eu sempre falo, né? Eu sempre estou perto das pessoas, não cuidando da vida dos outros, mas eu sou muito consciente das palavras que as pessoas dizem próximo a mim. Então as pessoas às vezes falam assim, ah, eu sou isso aqui, igual esses dias um colega de trabalho disse, ah, eu tenho TDAH. Eu falei, opa, desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. Você tem falta de vergonha de tomar uma decisão de mudar, meu amigo. Você não sabe seu RG, seu telefone, então você vai me dizer que você não sabe alguma coisa porque você tem uma incapacidade de maneira nenhuma. Nós não somos seres de incapacidades. E a história está repleta desses exemplos, né? Se você olhar, existem pessoas deficientes, existem pessoas que não têm braços e pernas. E como que essas pessoas conseguem escrever livros, conseguem pregar, conseguem fazer grandes coisas, testemunhar sobre as suas vidas? Então é impossível que nós que tenhamos tudo perfeito em nós, digamos que nós não conseguimos alguma coisa. O que acontece às vezes é uma pessoa vivendo a vida do outro, né? Alguém me estimulou a fazer alguma coisa, alguém disse que eu preciso fazer. E quando a pessoa vive sob as mentes dos outros, ou seja, que eu chamo de heteroimagem, né? Na verdade, a autoimagem não é bem uma autoimagem, é uma heteroimagem, porque é o outro que colocou em mim muitas coisas que eu penso sobre mim. Então, quando se a gente se permitir fazer isso, a gente perde muita oportunidade boa na vida. Se você ficar assistindo seriado, eu fico igual, às vezes eu sento aqui para assistir algum filme, eu vou no cinema, aí eu olho e falo, opa, olha o que essa cena está ensinando na minha mente. Está querendo me dizer que ter dinheiro não dá para ter um relacionamento bom. Está querendo me dizer que o dinheiro traz infelicidade. Está querendo me dizer que as coisas boas são simples da vida, né? Então eu não posso querer um helicóptero, um avião, um jato. Lógico que eu posso. Eu posso e posso ser extremamente feliz por isso. E não tem problema nenhum, gente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas... Aí que tá. Se as pessoas se permitirem serem levadas pelas mentes dos outros, elas jamais viverão seus propósitos, viverão coisas extraordinárias, incríveis para as suas vidas. É justamente por isso que ficou tão famoso, né? O livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Um dos primeiros conceitos que ele fala é justamente sobre o hábito da alienação. E é uma definição muito boa, que é a perda da capacidade de pensar por si próprio. Quando nós deixamos de criar as nossas ideias, as nossas reflexões, deixamos de buscar uma orientação espiritual, é como se fosse um contato direto com a fonte, para nós identificarmos e percebermos como que as coisas são, a gente acaba ficando refém do pensamento construído pelo outro. Isso atrasa a nossa vida. Você vê como que tem... Com certeza. pessoas em grupos, assim, grupos de concurso, por exemplo, que ficam... tem que ler não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Quem que diz que tem que fazer? Quem é você para mandar em mim? Está de brincadeira? Que tem que fazer isso, o que? Nada. Eu vou fazer aquilo que eu creio. Uma coisa que eu acabei de lembrar, eu sempre tive muito... E foi inconsciente. Muita fé no que eu ia fazer. Eu olhava... O primeiro, fui em 2014, eu tinha um ano de estudo. Fazer concurso para juiz federal na região do Sul, lá na 4ª região, juiz de São Paulo. Falei, por que eu não vou passar nisso aqui? Eu quero ver então, vamos ver se eu não vou passar. Eu não tô nem aí. Mas você não estudou edital, nunca li um livro. Dane-se, eu vou lá, eu vou para cima desse negócio e eu não quero nem saber. Eu lembro que uma pessoa com a qual eu me relacionava, quando fazia concurso para procurador da República, falou, não, isso aí é muito difícil, né? Eu sei que você é inteligente, mas... Falei, mas agora você se lascou, você vai ver. Você ativou um gatilho em mim, que é o gatilho
que realmente faz a gente avançar, né? E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar, Deus, eu quero ver o teu poder acontecendo aqui. Eu quero passar na primeira fase. Eu quero fazer um negócio doido aqui. Eu quero fazer um milagre. Quero viver um milagre porque realmente é difícil. E eu fui e passei. Inclusive, a prova foi adiada e eu não tinha estudado tudo. Tinha muito direito internacional, muita coisa que eu não costumava ver no dia a dia. Não tinha nada a ver com o que eu costumava ver. E eu fui lá, fiz a primeira fase, passei entre os primeiros, no concurso mais difícil do país. E com base nisso, na fé, na oração, em eu desenvolver o meu pensamento sobre um desafio. Nós precisamos muito disso. Eu preciso olhar para um desafio e falar, por que que eu não posso fazer isso? Por quê? O que que realmente me impede? Será que existe alguma coisa que é capaz de me bloquear? Será ou será que eu que estou me sabotando? Ou será que eu permito que forças externas a mim, influências espirituais também tomem conta da minha cabeça? De jeito nenhum. E aí a gente se lança mesmo, né? Buscar ajuda, buscar orientação, buscar oração e pensar por si próprio, desenvolver estratégias e criar soluções. Eu criei umas coisas assim que eu falei, depois que eu identifiquei, eu falei, Deus, obrigado. Eu lembro que nesse concurso, por exemplo, e aí que tá, ninguém me falou disso. Quando a gente tem Aham. contato direto com a fonte, nós temos uma sabedoria que excede aquilo que já foi criado. Eu lembro que eu peguei os pareceres da Procuradora-Geral da República e peguei algumas ações, enfim. Eu lia, eu identifiquei que ela tirava trechos dos livros. Então eu comecei a pegar um livro bem difícil, esses pareceres, eu tirei trechos sem nexo e coloquei num documento Word e eu só li aquilo, que não tinha noção de sentido nenhum. Só que Uhum. eu acabei memorizando daquela forma e daí quando chegou na prova eu acertei 80% de todas as questões e matérias sobre isso. Ou seja, 8 de 10, né? Mesmo assim, sem entender. Eu vi muita gente falando assim, tem que entender, né? Como é que tem que entender o que? Meu filho, você tem que passar na prova. Não interessa o que você vai fazer. Tem coisa que eu fiz que eu não vou falar na live porque aí é assim, é pôr em risco. Eu me coloquei em risco de vida para estudar. Isso eu não posso falar, mas envolve Sim, mas eu acredito. loucura, assim, loucura. Lugares onde eu estudei, ocasiões que não era para estar estudando, era para estar concentrado. Eu fiz outras coisas, mas assim, eu sempre fazia tendo esse parâmetro. Meu Deus, me perdoa, me ajuda, me livra de todo mal, de toda tragédia, me dá graça, me ajuda a conseguir fazer isso, me ajuda a focar isso, me ajuda a me entregar nisso e construir as estratégias melhores possível. E foi muito isso, foi muito rápido, foi muito de certa olhando hoje, né, que já estou sem aquelas aflições, graças a Deus, foi muito mais tranquilo, mais rápido do que eu imaginava, do que eu pensava. Eu vejo que a minoria, em termos percentuais, né, de pessoas que se dedicam a um concurso público, elas têm essa noção de elas têm que pensar por si próprias, elas precisam se envolver com alguém que realmente pode trazer para ela uma sabedoria que não vem dos homens. A pessoa precisa É. se envolver com a fonte de sabedoria, ela precisa criar as coisas por si só, mesmo porque o trabalho é assim. Eu já imaginava isso, que quando você começa a trabalhar, você tem que resolver problemas que não têm respostas nos livros. Como é que você vai fazer? Isso é muito comum, é muito frequente, e as coisas vão acontecendo assim no trabalho também. Já vi gente com a cabeça cortada, gente esfaqueada, troca de tiro, um monte de loucura que não tem resposta em livro, não tem treinamento que seja suficiente, tem só a sua fé, a sua graça, ou seja, a graça de Deus na sua vida, aquilo que você acredita, aquilo que você confia, a forma como você resolve no dia a dia. Então, é necessário que nós, por nós mesmos, possamos ter essa noção, desenvolver essa capacidade, nos transformar, porque aí nós poderemos fazer o que nós fomos chamados a fazer, auxiliar milhares de pessoas depois. Essa nossa história é currículo para nos capacitar e nos habilitar para essa nobre função, que é abençoar a vida de muitas pessoas, que é o que acontece hoje, É, né? é, abençoar. E tu sabe que às vezes as pessoas, elas, até esses dias eu tava ouvindo, acho que foi até o Cadu que tava falando, que as pessoas, elas se apaixonam pelo conforto, né?
E aí elas não conseguem passar por porque para ti conseguir gerar muitas vezes as causas daquilo que tu vai conseguir lá na frente, tu tem que deixar o conforto de lado, né? E aí muitas pessoas elas não querem deixar o conforto temporário de lado. Então é, é muito difícil, né? Ela chegar onde ela quer. Então a gente não pode se apaixonar pelo conforto, né? E isso é uma coisa passageira, né? Que por mais que tu fique ali estudando 5 anos, vai ser muito. Porque muitas pessoas também, tu deve ter ouvido, tu tá perdendo tempo da tua vida estudando, porque tu vai. Porque o tempo vai passar e tu vai morrer, tu tá estudando. Só que tu vai ficar muito mais tempo se beneficiando disso do que o tempo que tu vai perder estudando, né? Perder não, porque tu tá. Estudar nunca é perder, né? Então, é umas coisas que. E também tu falou ali que às vezes as pessoas que têm alguma limitação, né? Que não, como não tem justificativa da pessoa não fazer aquilo que ela realmente quer, porque a gente tem pessoas que têm alguma limitação e conseguem mais do que as pessoas normais, né? E aí até tu falou em livro, tu sabe que a minha filha, ela tem uma certa limitação, porque ela teve um tumor quando ela era criança, sabe? E ela escreveu um livro agora em menos de uma semana. Tu acredita nisso? Nossa. Mais de 50 páginas. Ah, E eu simplesmente disse pra ela assim, amor, a gente quer. Eu vou escrever um livro, eu acho que tu também, né? Pela tua história. Todo mundo tem uma história pra contar, né? Até eu te sugiro fazer um livro dessa tua história também. vou providenciar. É verdade, porque tu vai ajudar muitas pessoas. Não é só com as coisas boas a gente ajuda os outros, né? Com aquilo de ruim que a gente já passou, a gente vai ajudar muitas pessoas, né? Então eu só disse pra ela que eu tava fazendo o meu, só que eu fiquei com vergonha depois, porque daí ela tá quase terminando agora e eu tô nem na metade ainda, né? Então, pra te ver, é uma coisa que é da vontade da pessoa. Quando aquela vontade, assim, ela é uma vontade que tu tem quase que 24 horas por dia, não tem como dar errado, né, Gustavo? É uma coisa assim, é Deus, não adianta, não. Quando tu tá ali emanando aquilo 24 horas por dia, é aquilo que tu vai ter no final de tudo, né? Tu vai gerar as causas e vai acontecer, né? Exatamente. É que tem uma coisa interessante que você falou aí, me fez lembrar uma frase que eu ouvi, que é não contabilize os custos. Isso é uma coisa assim que precisa ser tatuada, né? Entre aspas. Porque se a gente olhar para o tanto que nós temos que plantar, às vezes a gente acha que não vale a pena. Se você disser para alguém, olha, você vai ter que estudar durante 2, 3 anos, você vai chorar, você vai ficar depressivo, você vai ficar chateado, você vai ter vontade de se matar, teve essas fases aí também. Você vai ter. É, tem, isso daí tem. Você vai achar que você é péssimo porque você briga com todo mundo, que você precisa estudar. Você vai. Mas como que tu não vai ficar péssimo, né? Tu tá ali naquele negócio assim, ó, tu não tem mais vida social, tu não tem nada. E tua única opção é aquilo ali, ou tu passa ou tu passa. E daí às vezes as pessoas não entendem, né? Claro, não vamos julgar quem não entende, né? Mas é uma coisa que aí tu não consegue ter contato com outras pessoas, porque daí elas te julgam, e daí tu vive aquele momento e tem que ter muito emocional, muito forte, né, pra aguentar. Exatamente, é um grande trabalho. Só que é como eu disse, a gente às vezes não sabe, não tem essa consciência de que esse esforço todo que a gente faz no concurso está formando pessoas para depois enfrentar desafios reais, que não Não é tem, só o concurso, né? não, de maneira nenhuma. Eu acho que, assim como uma faculdade, um curso ou concurso, eles só nos ajudam a saber buscar respostas, mas eles não nos dão as respostas. Quando você estuda, você sabe aonde procurar, como criar uma solução, como realmente desenvolver um raciocínio para resolver um problema, mas você não tem respostas completas, fáceis para tudo. Quando a gente começa a estudar a fundo qualquer tema, qualquer assunto, e olhar para a nossa vida, não existe uma resposta matemática para tudo. A gente precisa desenvolver dentro de nós a clareza sobre o que a gente quer, sobre qual que é a nossa história de vida, qual que é a nossa necessidade,
aquilo que arde dentro dos nossos corações para a gente fazer. Isso tudo é um desenvolvimento, é um amadurecimento. Não existe uma forma ou fórmula para que a gente coloque ali, nossa, veio pronto para mim, agora o que eu vou fazer? E é sempre aquilo, né? Como que a Bíblia é perfeita. Se você lê em Eclesiastes, fala sobre nós lançarmos, fala o pão sobre as águas pela manhã e não retirar a mão pela tarde. Ou seja, você não sabe qual vai ser a semente que você está lançando que vai germinar, que vai crescer. Então é preciso a gente realmente multiplicar os nossos talentos. Tem condições de fazer um concurso? Vai fazer. Tem condições de ser empresário? Vai ser. De vender alguma coisa? Vai. De estudar um idioma? Vai fazer isso. O que eu preciso fazer? Sempre Deus fala comigo numa palavra que eu acho maravilhosa. Esses dias eu estava estourando por alguma coisa e todos os dias, assim, 4 dias seguidos, abri em Eclesiastes 9:11, 9:10, sobre tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde vais, na sepultura, não haverá obras. Então, assim, o que nós podemos fazer nessa vida? Tem gente que não tem consciência ainda de que só tem uma vida e de que a vida é agora e de que você precisa, gente, se engajar totalmente com você, com o seu propósito, se capacitar, se transformar, se desenvolver, porque não haverá outro dia, não haverá outro tempo, não haverá outro momento. O nosso momento é agora. A gente precisa realmente nos lançar, fazer aquilo que tiver nas nossas mãos da melhor forma possível. Eu sempre pensei, só que depois eu mudei esse pensamento para eu não criar a realidade que eu não queria, que é na seguinte frase: eu não quero chegar lá no final, no futuro, enfim, e dizer assim, putz, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. De maneira nenhuma. Eu já mudei, já esqueci isso, só estou lembrando agora. Eu quero chegar e eu vou chegar lá e falar graças a Deus por tudo que Deus me concedeu para fazer, por todo o aprendizado que eu tive, por tudo que eu fiz, porque eu sou feliz e grato, e respeito a minha vida, respeito a minha história e respeito Deus sobre tudo que aconteceu. Acho que essa é a melhor coisa de nós realmente entendermos que fazendo assim você não vai precisar contabilizar o quanto você está plantando, o quanto que você tem que fazer. É um estilo de vida de aproveitamento, né? A minha vida é aproveitada. Você precisa contar, nossa, estou indo na academia hoje, assim, e amanhã de novo. E, nossa, 70 dias seguidos eu vou. Mas, gente, você tem que ir a vida inteira. É o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser um estilo de vida de sucesso, de excelência, de alta performance, de abundância, de riqueza, de prosperidade, de saúde, de felicidade, de tudo que é bom, como diz Filipenses 4:8. Isso é o nosso estilo de vida, é isso que nós queremos, que nós buscamos, é isso que nós encontramos quando a presença de Deus está em nossas vidas. Essa que é a grande chave. Não por que eu tenho que ler tantos artigos que eu tenho. Você não tem que fazer. Você só vai fazer se você quiser aproveitar a sua vida. Se você quiser se desenvolver, se você quiser construir uma história linda, se você quiser mudar e ter muita alegria de testemunhar sobre tudo que aconteceu, né? É uma escolha, né, que a gente faz. Uhum. E Exatamente. muita gente morre e sem. Como até esses dias o Pablo estava falando, que no cemitério é onde mais tem o desperdício de, de pessoas que poderiam ter mudado muita coisa no mundo, né? Só que as pessoas, elas parece que deixam a vida levar um dia após o outro, vamos viver hoje, amanhã, quem sabe, né? Então elas não se trabalham, elas não tentam melhorar às vezes, né? Pra gente. Porque todos têm um propósito, né? Então, para a gente conseguir realizar esse nosso propósito, a gente tem que todos os dias se melhorar um pouco, né? Ver aonde que a gente pode, o que a gente pode fazer mais, né? Estudar, enfim, várias coisas. Porque aí acaba na procrastinação, aqui as pessoas não decidem, né? Então, aí fica assim. Pois é. E assim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que nós temos um péssimo hábito de julgar o outro como melhor do que nós. Então a gente acha que quem conseguiu ter sucesso na vida, quem conseguiu se tornar multimilionário, criar uma grande empresa, passar num concurso público, casar, ser feliz, seja lá o que for, é uma pessoa perfeita, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E não é por aí. Eu acho que todos nós podemos aprender qualquer
coisa que nós realmente desejarmos. Se a gente realmente quiser uma coisa, a gente pode aprender. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, é preciso aprender a tratar as mulheres. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu falei, essa frase tem muito sentido, hein? Eu vou aprender esse negócio aí, vou dominar, vou ter pós-doutorado nisso. Então foi uma Aham. decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão. Aí eu comecei a ler sobre isso. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu comecei a ver sobre isso. E eu percebi que eram até coisas básicas. Você prestar muita atenção, você ter comunicação empática, né? O depósito na conta bancária emocional, a forma de comunicação com o ethos, o pathos e o logos, como eu já falei no Instagram, ter sensibilidade, retirar o julgamento. Só que tudo isso depende de eu cuidar de mim, de eu me transformar, de eu entender que eu não preciso ser perfeito, não preciso fazer todas as coisas de forma correta. Eu posso trabalhar com o que eu tenho hoje e ir passando o tempo e melhorando, me aperfeiçoando. A Bíblia está repleta de histórias de homens de Deus, homens que foram eleitos por Deus, que erraram, que praticaram uma série de loucura. O que Davi fez, gente? Pelo amor de Deus. Davi adulterou e matou ainda o cara, ela botou ele na frente da batalha para ser morto. O que o Salomão fez? Quantas mulheres que Salomão não teve? E ele era um homem de Deus. Então, assim, claro, eu vou utilizar isso para eu fazer o que eu quiser? Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu vou viver da melhor forma que eu puder, mas quando eu errar, porque isso vai acontecer, senão eu não estaria aqui nesse mundo, eu não tenho que me crucificar e me condenar. Eu não tenho que achar que eu tenho que ser 100% perfeito, só assim que eu vou conseguir as grandes bênçãos, só assim que eu vou melhorar. De maneira nenhuma. Quando eu cheguei na É. prova oral de delegado, eu lembro que eu vi as pessoas fazendo as perguntas, eu falei, puxa vida, acho que não vai rolar não. Rapaz, não tô sabendo essas coisas aí não. Aí me veio na cabeça uma hora assim, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, né? Na época foi só uma voz assim, falou, olha, você está estudando para procurador da República. Lembra do topo, da coisa mais alta, lembra dos conceitos mais difíceis, de internacional, não sei o quê. Você vai conseguir isso aqui dando risada. Eu estava estudando para o MPF e estava na prova oral de delegado. Foi uma coisa assim, mais ou menos. Aí eu falei, putz, acho que foi isso mesmo, foi em fevereiro de 2015. E quando eu cheguei, eu me deu uma energia, eu falei, não quero nem saber. Eu lembro que o examinador me perguntando, ah, se acontecer isso, 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 eu falei, olha, excelência, é o seguinte, pelo enunciado que o senhor está passando, o artigo tal diz isso aqui, eu vou fazer assim, eu faria isso. Ah, mas e não sei o que? Eu falei, ah, paciência, eu não tenho essa informação, eu faria dessa forma mesmo, é a minha posição e pronto. Então, assim, foi uma grande experiência de aceitação. Hoje eu vejo isso. Eu aceito que eu estudei até aqui, o que eu não sei, não estou nem aí. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Se eu não tiver, ponto. Um monte de gente falou para mim, na instituição em São Paulo, na Polícia de São Paulo, só passa se você tiver contato, se você conhecer alguém. Eu falei, ah, mas agora você vai ver então, se Deus não vai fazer isso aí só para calar a boca de um monte de gente. Eu não conheço ninguém, não tenho referência nenhuma. Eu lembro ainda que tinha entrevista prévia, não sei se hoje tem isso, acho que não. Tinha uma entrevista reservada com todos os examinadores e só você no meio de uma sala. E aí me perguntaram, o senhor Uhum. tem contato lá? Eu falei, não, não tem. O senhor conhece alguém? Não. Tem algum parente? Não, não tem. O senhor está fazendo concurso? Tem nada. Só eu aqui mesmo. O senhor está fazendo algum outro concurso? Estou sim, inscrito no Ministério Público de São Paulo. Ah, é? Eu falei, e também na MPF, vou fazer a primeira fase mês que vem. E também... Ah, o que o senhor está fazendo aqui então? Eu falei, olha, eu não passei nenhum ainda, eu passei de procurador. Eu preciso entrar e trabalhar e conhecer para eu saber se é para mim, se não é, se eu me adapto ou não, se a instituição se adapta comigo ou não. Agora, Sim. se a instituição também não me quiser, não tem problema nenhum. Eu vou continuar seguindo, eu vou continuar fazendo, e a gente está aqui para aprender, para se desenvolver. Foi como se eu tivesse falado, não estou nem aí com a sua opinião, eu não estou aqui porque você me chamou, eu estou aqui diante de Deus, em primeiro lugar. Então foi muito isso. E eu fiquei meio nervoso na hora, assim, não de nervoso com o examinador, mas nervoso de chateado, assim, meio, que merda, o cara Sim. vai me sacanear. Já achou que ele já ia te. E de fato, assim, eles pegaram um pouco pesado em algumas duas matérias lá, até que teve uma matéria que eu não tinha estudado, era Lei de Acesso à Informação, lembro certinho, Lei Aham. 12.527 de 2011. Aí eu lembro que ele falou, perguntou, falei, ah, vou consultar, tio Vadimeco. Olhei e respondi, de novo olhei e respondi. Na terceira ele falou, ah, não, sem consulta. Eu falei, eu não sei. Não sei. Sem consulta eu não sei. Ah, então tá bom. E
Então assim, tudo isso aqui que eu estou falando por último demonstra que o meu perfeccionismo não vai me salvar. Não vai, eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ter estudado tudo, eu nunca li um livro inteiro de direito, nunca li um livro inteiro de direito, eu nunca terminei de ir lá um material, nada, não tem. O que eu terminava eram códigos, eram leis para fazer as provas. Só que eu tinha muita confiança, porque isso para mim era o que ia acontecer, era o que ia dar certo, era o que ia mudar minha vida, minha história, era o que Deus tinha me permitido acreditar. E foi assim. As pessoas podem realmente conseguir mudar suas vidas, mesmo não fazendo tudo aquilo que elas supõem que deveriam fazer, né? Tu sabe que eu ouvindo a tua história, eu me lembro quando eu comecei a estudar, mas eu ainda na época eu era assessora de uma juíza, sabe? Aí eu comecei a assessorar e comecei a gostar do direito penal, né? Eu gostava do direito do trabalho, né? Fazia concurso mais para a área do trabalho. E aí eu comecei a estudar, daí eu comecei a fazer sentença, e aí eu pensei, não, agora eu quero ser delegada, agora eu quero ser delegada. E aí eu comecei a fazer as peças, né? E eu lembro que a primeira prova era de Tocantins ainda. E aí eu fui lá fazer a prova, só que tu acredita que quando eu comecei um mês antes de estudar as peças, né? E eu fui super bem na peça. Mas eu comecei um mês antes e eu não sabia nem que era uma portaria. Sabe, uma coisa assim, ó. Daí eu ficava assim, só pensando, meu Deus, como que eu tô fazendo ser delegada, estudando um mês antes das peças e. Entendeu? E aí depois eu vi que fui super bem. Então é isso como tu falou, às vezes a gente acha que tem que ser perfeito, que tem que saber. Não, na verdade, tu vai estudar aquilo que, né? Quando tu tem aquela coisa dentro de ti, tu vai conseguir, né? É Deus, porque Ele te coloca assim as coisas, tu vai estudar, assim, que vai cair, porque eu não sei, tu atrai tudo, o universo, ele conspira para tudo acontecer, né? Então mas é sensacional assim as coisas. E aí eu vejo tu contava, eu me lembro, né, do que aconteceu assim, mas tu conta, as pessoas não acreditam, né? Pois é muito bom, né, essa oportunidade de poder compartilhar, de comunicar. Eu não falo muito sobre concurso, não, porque eu estou noutra vibe, até porque eu descobri que o que mais vale realmente é o âmbito espiritual, emocional e mental do que qualquer outra coisa. É isso que determina os nossos resultados, né? Mas é bacana ver as histórias e ver como que os erros, as imperfeições, as fragilidades, né? Todo sistema e todo ser humano possui as suas fragilidades. E nem por isso eles são impedidos de alcançar resultados extraordinários, né? Não é sobre isso, não é sobre... Igual em Não, inglês, por exemplo. não, é, Tem gente que fala, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aprender isso? Como que a pessoa faz? Cara, se alguém fez alguma coisa nessa terra, eu posso fazer. Você pode fazer, nós podemos fazer. Não interessa quanto tempo vai levar, não interessa o que seja. Se eu realmente quiser isso, nem que eu reprove 50 vezes, nem que eu possa falir 10, 20 empresas, não interessa. Se você quer alguma coisa, você vai atrás e vai até conseguir e consegue. é isso aí. Eu ia dizer para te falar alguma coisa assim para incentivar o pessoal, mas aí tu já tá falando, né? Antecipei a pergunta. Mas é isso, né? Tudo depende de nós, tudo se trata de nós, né? E não dos outros, né? E a gente tem que parar de arrumar desculpa, né? Parar de mimimi e fazer o que tem que ser feito. E se a gente realmente quer, né? Se as pessoas realmente querem, elas conseguem, né? Eu acho que se trata disso, né? Sim. E então, eu só tenho que te agradecer pela essa história maravilhosa que nem me passava pela cabeça. Hum. E, nossa, parabéns, parabéns mesmo. E eu achei que eu tinha sofrido, mas tu me ganhou. Um pouquinho só, mas Não queria ter vencido esse tipo de disputa, não, mas tudo bem, né? Fazer o quê? a gente acha que a nossa é pior, mas tem umas que, né, todo mundo passa as suas, não adianta, né? E é isso que nos fortalece, que nos deixa mais forte para ali na frente exercer um cargo que vai precisar de uma pessoa mais forte, de uma pessoa mais capacitada emocionalmente, né? Então, eu acho que faz parte do processo também, né? Então, Deus é perfeito, sabe todas as coisas, né?
e tudo vem no seu momento certo, quando a gente tem aquele desejo que a gente realmente quer, né? Então, eu só tenho que agradecer e não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Ah, só para finalizar, lembrei de duas coisas assim. Uma primeira é uma frase que eu gostava muito de meditar nela quando eu estava estudando, que é: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Que é justamente isso. Você vai fazer exatamente tudo o que estiver às suas mãos, conforme as tuas forças, como já citei Eclesiastes 9:10, e vai confiar que também Eclesiastes 3, o tempo, há um tempo determinado para todo propósito se revelar. Então a gente faz aquilo que está nas nossas mãos, ao nosso alcance, que é o estudar, o se empenhar, o acordar cedo, o ir atrás, e também, quando as nossas forças se esgotarem, deixar que Deus aperfeiçoe o poder dele nas nossas fraquezas, né? E para finalizar também um verso que eu amo muito, eu repito muito, eu falo dele aqui, é Romanos 8:28. Eu acho ele maravilhoso, e o Romanos 8:18 também, que o primeiro diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito em Cristo Jesus. Então, não interessa a situação que a gente esteja vivendo, que isso está cooperando para o meu propósito em Deus. E segundo, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Isso se projeta no plano espiritual, ou seja, a eternidade é muito mais rica e maravilhosa do que essa vida terrena. Também se projeta quando nós falamos de propósitos que desenvolvemos aqui. Toda aquela aflição do tempo contemporâneo ao que eu estudava não pode se comparar com a glória que eu vivo hoje. Isso é uma baita de uma realidade. Estou muito mais abençoado. Graças a Deus, eu até esqueço, que eu até deixei de falar algumas coisas aqui, que eu vivia numa casa assim, uma periferia, um muquifo, um inseto, uma porcariada, uma coisa horrível, gente. Deus me livre. Então, aquelas aflições, elas não podem ser comparadas com a glória de hoje. Eu sempre quis ter isso aqui, ó, como se fosse uma biblioteca, livros, um lugar agradável, e roupas agradáveis, e condições boas. Então, Deus é maravilhoso e Ele recompensará todo o nosso esforço. Isso é incrível de saber. Glorifico a Deus pela minha vida, pela minha história e por poder contemplar isso, poder compartilhar, testemunhar para a honra e glória dele. Isso é um grande prazer e agradeço muito essa oportunidade. Ah, eu que agradeço. Olha, Gustavo, só na minha parte, da minha pessoa, tu já me deixou assim emocionada, sabe? São coisas assim que às vezes a gente não escuta das pessoas, porque às vezes tu não sabe da história da pessoa, né? E aí tu acaba assim, é só eu que passo, sabe? Será que às vezes tu fica pensando, ai, Deus é tão injusto comigo, né? Às vezes quando a gente não tem o conhecimento, tu fica assim, mas não é uma coisa que as pessoas têm que passar, né? Um processo, não adianta, é isso que vai nos tornar aquilo que a gente quer, né? Então, eu fico muito grata, muito obrigada por aceitar e tenho certeza que vai ter feito diferença na vida de algumas pessoas, né? Porque sempre, às vezes, a gente escuta uma palavra aqui, uma palavra ali, depois tu escuta mais um pouquinho de outra, e aí aquilo acaba se reforçando, né? Então, ainda mais uma pessoa como você, que tem uma experiência, nossa, sensacional, né? E tá onde tá hoje. Então, muito obrigada, de coração mesmo, e que Deus continue te iluminando, essa pessoa maravilhosa que tu é, continue abençoando também outras pessoas, né? Onde tu passa, que o teu propósito é muito bonito e parabéns por ter se tornado a pessoa que és. Amém, graças a Deus. Só por ele, que eu não acreditava muito em tanta transformação que eu já vejo. Acreditava até no concurso, mas nas outras eu não imaginava, eu não sabia como que isso ia se dar. E que Deus continue abençoando muito a sua vida também, o seu propósito, a sua rede social, a difusão de conhecimentos e de informações muito boas, né, que trazem transformação, que realmente podem mudar a vida e a história de várias pessoas, assim como tem mudado a minha cada vez mais e também a sua, por isso que você faz isso, né? Só temos a Amém. agradecer. Isso aí. Muito obrigada, então. Vou deixar tu descansar. Tenho que agradecer, então. E até uma próxima. Vamos combinar outra e vamos falar de outras coisas, né? Que aí o conhecimento é muito vasto. Opa! Vamos
Vamos sim, vai ser um prazer. Então tá bom. Uma boa noite, fique com Deus e tenha uma ótima semana aí, tá? Obrigado, uma boa noite. Fica com Deus também. Ótima semana para nós. Isso aí. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tu consegue encerrar tu aí? Aí. Pessoal, muito obrigada por terem participado da live. E o Gustavo é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que se todas as pessoas que ouviram, né, eu agradeço e tenho certeza que serviu para muitas pessoas, né, inclusive para mim, né? Então, que Deus continue abençoando ele, abençoando todos nós, né, e que tenhamos muita fé para continuar na nossa caminhada todos os dias, né? E que possamos iluminar a vida de outras pessoas, que esse é o nosso propósito, e quem ainda não encontrou o propósito, que continue procurando para tornar a vida muito mais alegre, muito mais feliz, né? Então, tenha uma boa noite e voltaremos amanhã. Tchau, tchau!